Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, a promessa de paz. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a paz do plano de Deus. Segundo, a paz ilusória do mundo. Terceiro, a paz que Jesus prometeu. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou nem tenha medo, nem tenha preocupações. A verdade prática diz que a paz do Senhor Jesus, ela traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. A palavra-chave é paz. Primeiro tópico, paz no plano de Deus. Primeiro subtópico, o significado de paz. Então, paz, segundo o dicionário da língua portuguesa, é tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento, nós encontramos a palavra shalom, que é traduzido como paz. Então, falou de paz, a palavra é shalom. Então, que tem o sentido de segurança, tem o sentido de bem-estar, tem o sentido de saúde, tem o sentido de prosperidade e também o próprio sentido que nós fazemos a tradução, que é paz. O Salmo 122, dos versos de 6 a 8, diz assim: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Versículo 7, verso 7. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Já percebeu que a palavra paz aqui, a palavra shalom, ela está sempre seguida de prosperidade. Então, quando oramos pela paz de Jerusalém, está dizendo que nós vamos prosperar. Aqueles que amam Jerusalém vai prosperar. Automaticamente, aqueles que não amam Jerusalém vão fazer o quê? É o contrário de prosperar, não é? Então, haja paz dentro dos teus muros. Está falando dentro de Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros. E prosperidade dentro dos teus palácios. E o verso 8 diz assim, por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. E vem também João, no Novo Testamento, capítulo 20, versículo 21, que diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, a saudação de Jesus, ou a saudação no Antigo Testamento, ou a saudação em Israel, era comum. A pessoa chegar e falar shalom, ou chegar e desejar a paz para as pessoas. Era normal. Então, Jesus, do jeito que ele apareceu para os seus discípulos, ele já chegou assim, shalom, ou seja, paz seja convosco. Então, shalom ele representa tudo. Shalom é final M, tá? Shalom. Shalom representa tudo que há de melhor para a vida. Paz, saúde, prosperidade, tudo que há de melhor. O segundo subtópico fala sobre a paz na bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal está lá em Números, capítulo 6, dos versículos 24 até o 26. 24, 25, 26. Cada um vai falar de uma das pessoas da Trindade, tá? Se você prestar atenção aqui, você vai entender direitinho. Então, o versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele vai falar o Senhor 3 vezes. O Senhor te abençoe e te guarde. Quem que é o Senhor que abençoa? É o Pai, não é? 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quem que resplandeceu o rosto lá no Monte das Oliveiras? Não foi Jesus? Então, o Pai abençoa, o Filho resplandece o rosto. E 26. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Quem que é o Espírito da paz? Isso mesmo, é o Espírito Santo. Então aqui falou das 3 pessoas da Trindade e falou da bênção sacerdotal. Lá no Novo Testamento a gente vai ter, segundo os Coríntios 13, vai ter a bênção apostólica, né? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, no Antigo Testamento, bênção sacerdotal. No Novo Testamento, a bênção apostólica, que foi tirada daqui, de Números, capítulo 24, capítulo 6, versos 24 a 26. Então, esses versículos, eles expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Então, a paz aqui, ela revela um estado de plena satisfação em Deus, não é como disse o texto áureo, não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem de Deus. Então essa paz, ela nos dá uma plena satisfação, mesmo em meio à guerra nós conseguimos ter paz. Terceiro subtópico fala sobre a paz do Senhor. Então o texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias. Sabe qual que é? Ele é o príncipe da paz, não é? Então Isaías 9:6 ele vai dizer assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o que nós já citamos,
príncipe da paz. Então, essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo lá em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, com gratidão, com louvor. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, ó, não é para andar inquieto, segundo o que ele está dizendo aqui. Ó. Mas não é o que você está pensando. Não interessa, ele está dizendo assim, não estejam inquietos por coisa alguma. Ó, por nada tem que estar inquieto. Antes, ou seja, ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, tudo que nos faz, nos deixa inquietos, nós temos que apresentar diante de Deus, falar com o Senhor, explicar para o Senhor o que está acontecendo. Valdecir, mas o Senhor sabe tudo. Sim, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir da tua boca, Ele precisa ouvir de nós aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, fazer com que Ele saiba, Ele já sabe, mas fazer com que Ele saiba da nossa boca aquilo que nós estamos sentindo, ou aquilo que nós estamos passando. Aí vem o verso 7 que diz assim, e a paz de Deus, olha só, então quando nós abrimos o nosso coração para Ele, a paz dele, que excede todo entendimento, que ninguém vai entender o que está acontecendo, mas ela vai guardar os nossos corações e também vai guardar os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então o apóstolo Pedro ele também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, buscar a paz, procurar a paz, encontrar a paz e seguir, ou seja, continuar indo atrás da paz. Então, como a paz reina em nossa vida, nós devemos buscar ter essa paz também com outras pessoas. Então, nós recebemos a paz de Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, recebemos a paz do Senhor na nossa vida, a paz de Deus sobre a nossa vida, e nós temos que buscar também ter essa paz com as outras pessoas. Então, a paz, ela tem que ser na vertical, mas ela também tem que ser na horizontal. Então, a paz com Deus e a paz com os nossos irmãos. O resumo desse tópico diz: se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Segundo tópico, a paz ilusória do mundo. Primeiro subtópico, uma paz enganosa. Então, muitos buscam a paz, sabe aonde? Nos vícios, em substâncias ilegais ou legais que seja, mas são substâncias, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões e tantas outras coisas, procurando essa paz, procurando preencher o vazio do seu coração. Então elas procuram preencher esse vazio com aquilo que não tem capacidade de preencher, aquilo que não preenche, aquilo que não pode preencher. Elas pensam que a paz é meramente ausência de guerra. Então, se não tem guerra, está em paz, está tranquilo, né? É ausência de dificuldades, é ausência de problemas. Isso é ter paz. Na verdade, não é. Isso não preenche o nosso coração. A única coisa, ou a única pessoa que preenche o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Então, a paz do mundo, ela não tem como fundamento aquilo que é eterno, celestial e nem divino. Mas, o que ela tem? O que ela tem como base? Ela tem como base, coisas temporais, coisas terrenas e coisas puramente humanas. Esse é o problema da paz que o mundo dá. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse é o nosso texto áureo. E aqui está repetindo mais uma vez. Jesus, são palavras de Jesus aqui. João 14, 27. Deixo-vos a paz. Eu estou deixando para vocês a paz. Que paz? A minha paz eu estou dando para vocês. Eu não dou ela para vocês da mesma forma que o mundo a dá. O mundo dá de forma enganosa. O mundo dá, está em ausência de guerra, está em ausência de problema, então está tudo em paz. Não, negativo. A gente sempre vai achar que falta alguma coisa dentro de nós. Sempre vai ter um vazio que não vai ser preenchido por essa paz. Mas não, pelo contrário. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo de nada, porque vocês vão estar com a minha paz dentro de vocês. O que Jesus oferece proveniente da eternidade, é proveniente da eternidade, por isso preenche
todas as necessidades. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é assim, eu creio em Jesus, eu creio em Cristo, mas você crê da forma como está escrito na palavra de Deus? Então, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, da forma que diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, ó, quando nós recebemos a Cristo, quando nós cremos em Cristo, da forma que a palavra de Deus diz que nós temos que crer, como diz a Escritura, então recebemos o Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. Então, quando nós falamos, quando nós proferimos uma palavra, o Espírito Santo é lançado, ó, rios de água viva. Então, é o Espírito Santo que é lançado para as pessoas. E é Ele, não sou eu e não é você não, tá? Nós vamos proferir as palavras e esse rio de água viva e o Espírito Santo vai sair de dentro de nós e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não sou eu, não é você. Por mais convincente que nós pareçamos, não somos nós que fazemos isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós só precisamos lançar nas pessoas. A paz de Cristo, ela não é enganosa, mas pelo contrário, ela é verdadeira e ela também é sublime. Segundo subtópico, fala sobre a paz das obras da carne. Então muitos eles confundem, ó, o prazer, os deleites da vida com paz. Então não tem nada a ver deleite com paz, não tem nada a ver prazer com paz, não tem nada a ver. Estou falando das coisas da carne, tá? Prazer da carne, deleites da carne, obras da carne com paz. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, ele vai falar sobre as obras da carne. Quais são as obras da carne? Vai estar escrito aqui, Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Olha só, então ele colocou uma lista aqui e ainda colocou algumas coisas parecidas com essas ou semelhantes a essas que não estão contidas nessa lista, mas também fazem parte das obras da carne. Então ele citou 17 e colocou um 18º como sendo qualquer outra coisa parecida com isso que ele não listou. Então as obras da carne são bastante coisa. E dentro dessas coisas, as pessoas acham que, não, se eu fizer isso aqui, eu vou sentir paz, eu vou me deleitar, eu vou sentir prazer, e isso para mim é paz. Na verdade, isso não é paz, pelo contrário, é tido na Bíblia como obras da carne. Mas também ele fala na sequência, não está escrito aqui, não deixei escrito aqui, mas também ele fala na sequência do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, tudo isso faz parte dos gomos do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o quê? É um só, é amor. O fruto não está no singular, pode olhar na sua tradução aí. O fruto do Espírito é amor. Então o que vem depois disso aqui são os gomos desse fruto: gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança e assim por diante. Tá claro? Então é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos. Estou falando das obras da carne, tá? É uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos humanos, e logo se volta à necessidade anterior. Então a princípio a pessoa sente aquele prazer, os seus desejos são saciados, os seus prazeres são saciados, depois ela volta na necessidade. Depois que é saciado, passa um tempinho, tem a necessidade de que se faça de novo. Então precisa estar renovando constantemente essas obras da carne para a pessoa se sentir em paz nessa falsa paz. Então, se imagina que se desfruta de paz e, como consequência, pensa que é feliz fazendo tudo isso aí, satisfazendo a carne, pensa que é feliz. Então, quem vive assim está simplesmente se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Efésios 2:3 diz assim: entre os quais todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando nós fazíamos isso, nós éramos considerados como filhos da ira, como os outros que cometem isso também o são. É o que Efésios capítulo 2, versículo 3 está dizendo. Mas agora nós somos diferentes, porque agora nós aceitamos a Cristo e procuramos viver de acordo com a palavra. Valdecir, nós não erramos mais quando aceitamos a Cristo? Sim, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, mas nós tentamos acertar. Erramos tentando fazer o certo. Não é erramos
proposital, erramos pensadamente. Não, é pelo contrário. Nós erramos tentando fazer o certo. Tentando fazer o certo, a gente já faz coisa errada. Imagine se pensar e desejar fazer coisa errada. Terceiro subtópico fala sobre uma falsa paz. Paulo, ensinando a igreja a respeito do dia do Senhor, ele escreveu assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então a preocupação dele aqui, escrevendo aos Tessalonicenses, quando todo mundo disser assim, não, tem paz, tem segurança, tá tudo tranquilo, de repente vai vir a destruição. Então aqui nós somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas ou simplesmente aparente. Mas com Jesus nós podemos desfrutar de uma paz verdadeira e duradoura ou eterna. O resumo desse tópico diz que com Jesus Cristo, nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. O terceiro tópico fala sobre a paz que Jesus prometeu. Primeiro subtópico, o príncipe da paz. Então Isaías ele teve a revelação divina das características do Messias. Uma de suas principais características nós já falamos, o príncipe da paz. Isaías 9:6 novamente. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que é a característica que nós citamos aqui. Então a vinda do Messias ela vai trazer uma paz que o mundo não conheceu ainda. O mundo não conheceu, a igreja conhece, o mundo não conhece. Então a vinda dele vai trazer essa paz que o mundo ainda não conhece. Seus discípulos eles podem desfrutar dessa paz que só ele pode dar. João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz, textual de novo, tá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, da forma que o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então essa paz ela deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. Mateus capítulo 10, versículos 12 e 13 diz assim: e quando entrardes em alguma casa, saudai. Jesus havia enviado os seus discípulos e ele estava orientando como eles deveriam fazer. Quando vocês entrarem em alguma casa, vocês têm que saudar. Saudar como? Shalom, desejar a paz para aquela casa, paz, saúde, prosperidade. Versículo 13: e se a casa for digna, ou se a casa te receber bem, desça sobre ela a vossa paz. Mas se ela não for digna, se ela não te receber, se ela não vos receber, torne essa paz para vós. Então vai chegar, você sabe se é digno ou não, você sabe se eles vão te receber ou não. Então tem que desejar a paz, tem que enviar essa paz, saudar com a paz, desejar do fundo do seu coração que essa casa receba a paz. Se for rejeitado, essa paz simplesmente vai voltar para você. Não precisa ficar preocupado. Não se atemorize, não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Não fica preocupado, porque isso vai voltar para você. Segundo subtópico fala sobre uma promessa redentora ou de redenção. Então lá em Gênesis a palavra paz ela foi transtornada por causa da desobediência da ordem de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Deus deu uma ordem, ela foi desobedecida, o pecado entrou no mundo, então essa paz ela acabou sendo transtornada, sendo modificada. Então, dessa forma, Deus promete redimir o ser humano por meio da semente da mulher, lá em Gênesis também, capítulo 3, versículo de número 15. Então, pela semente da mulher, Deus vai redimir, Deus vai enviar ou seja, o próprio Messias, o próprio Cristo, ele vai enviar que vai pisar na cabeça da serpente. Essa promessa ela se cumpriu quando? Se cumpriu em Cristo. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a semente que foi gerada da semente da mulher, conforme foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, ao mesmo tempo, a parede de separação ela foi derrubada. Que parede de separação é essa, Valdecir? Tinha uma barreira, tinha uma separação entre judeus e gentios, havia uma barreira, havia um muro. Mas olha o que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz aqui, Efésios 2,14. Porque ele, está falando de Jesus, ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um. Ó, que ambos os povos? Eu acabei de falar, são os judeus e os gentios. Ambos os povos ele fez um. Que povo que ele fez, Valdecir? Ele fez a igreja. E olha a continuação do versículo. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Havia uma parede de separação, judeus e gentios. Os judeus, eles são o povo de Deus, eles não são considerados. Deus escolheu Israel, então os judeus são o povo de Deus. E criaram uma barreira, porque por ser o povo de Deus, eles quiseram Deus somente para eles. Então os gentios ficaram de fora. Então havia uma barreira. Jesus veio, quebrou essa barreira. Então, se o gentio aceita Jesus, recebe Jesus como Messias, ele faz parte da igreja. Se o judeu recebe Jesus como Messias, ele faz parte da igreja. Então, dos dois povos, ele fez simplesmente um, que é conhecido hoje como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esquece a placa, esquece o nome da igreja. Nós estamos falando da igreja, o corpo de Cristo. Igreja, aqueles que vão participar do arrebatamento, aqueles que vão ser levados. Então, dentro das igrejas, dentro das comunidades, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Deus é Amor, dentro da congregação cristã, dentro da igreja católica, dentro de todas as igrejas, então, tem pessoas que fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo e que vai participar do arrebatamento. Então, existem várias referências mostrando que a paz de Cristo ela está conosco. Filipenses 4:9, Colossenses 3:15. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Olha o que Paulo fala aqui, ó. O que você aprendeu, o que você aprendeu de mim, o que você recebeu de mim, o que você ouviu de mim, o que você viu em mim, faça. Tudo que você recebeu de mim, tudo que você viu, tudo que você aprendeu, faça, coloque em prática. Aí ele complementa aqui dizendo assim: e o Deus de paz será convosco. Então, se você fizer o que eu estou dizendo aqui, o Deus de paz vai ser na sua vida. Colossenses 3:15, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, que é a igreja, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Então, como pessoas pacíficas, pessoas da paz, nós desfrutaremos de verdadeira felicidade. Como diz Mateus 5:9. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos aqueles que promovem a paz são chamados de filhos de Deus. Terceiro subtópico, uma promessa que excede todo o entendimento. Então, essa paz, ela nos acalma diante das inquietações da vida. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Estamos repetindo esse versículo, tá? Não estejam inquietos por nada, por qualquer que seja o motivo. Antes, as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Com gratidão. Ação de graças é gratidão, é mover agradecendo a Deus, é ser agradecido a Deus, é ter um coração agradecido a Deus, porque Deus não tolera a ingratidão, tá claro? Então seja agradecido a Deus. Ah, mas tá ruim, seja agradecido a Deus. Tem gente numa condição muito pior e consegue ser agradecido, e a gente na situação que está não vai ser grato a Deus. Então essa paz ela acalmará o nosso coração, ela nos fortalecerá para resistir todas as intempéries diante de nós. Atos capítulo 12, versículos de 5 a 7. Pedro, pois, era guardado na prisão, olha a condição dele, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Peraí, Pedro ia ser enforcado, Pedro ia ser morto. Ia ser morto, né? Não sei de que forma. Pedro ia ser levado à morte. E o que aconteceu? Ele estava dormindo tranquilamente no meio dos dois soldados, ligado com duas cadeias. Estou lendo o versículo aqui, tá? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então tinha dois guardas que estavam junto deles, algemados juntamente com ele, e tinha mais guardas na porta. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, ou tocou aqui no seu ladinho, o despertou dizendo, sabe onde fica o pneuzinho aqui? Aqui, o anjo tocou nele bem nesse lugar aqui, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo simplesmente tocou nele, as cadeias já caíram da mão de Pedro. Mas Pedro estava dormindo tranquilamente. Ele ia morrer naquele dia, ou no dia seguinte, ele ia morrer. O que ele estava fazendo? Dormindo tranquilamente por causa da paz de Deus que ele tinha na vida dele. Não estava preocupado com o que ia acontecer amanhã, não. É assim que nós devemos ser. Ah, mas tem boleto para pagar, tem conta. Fica tranquilo, fique em paz que o Senhor vai
prover para você. Então esse episódio ele está dentro de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, João 16:33, para que em mim tenhais paz, textual, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, perdão, esse não é o textual não, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ó, o versículo acaba aqui, tá? Aqui é um ponto, tá? Eu venci o mundo. Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Aí tem gente que ainda completa, né? E vós também vencereis. Não, nós vamos vencer se nós permanecermos nele. Tá claro? Porque aqui acaba o versículo. Em mim tenhais paz. Jesus está dizendo, em mim tenhais paz. Tenhamos paz nele, juntamente com ele, com a ajuda dele, com ele nos guiando, com ele nos dirigindo, com ele cuidando de nós. É assim que nós vamos ter paz. Mas ele ainda repete aqui, ó, no mundo tereis aflições, ou seja, vocês vão ser afligidos no mundo. Ele não está dizendo que vocês vão ter, vai ficar tranquilo, de boa, não, vai ter aflição, mas é para ter bom ânimo, é para se animar, não é para desanimar, é o que ele está dizendo aqui. Ele venceu o mundo, nós temos a possibilidade de vencer se nós tivermos paz nele, juntamente com ele. Então, mesmo diante das aflições, das lutas, nós podemos confiar no Senhor e também experimentar a paz que só ele pode dar. O resumo desse tópico diz que a paz que excede todo o entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. E a conclusão aqui também diz que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Então a paz de Deus ela é uma virtude profunda, eterna e elevada. Então não se trata de algo passageiro como a paz do mundo, mas de um estado permanente que independe, ou seja, não depende das circunstâncias. É a paz, essa é a paz que o Senhor Jesus prometeu. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.